ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Repito, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por favor, agora você vai voltar para o princípio da palavra. Depois do Gênesis, você vai lá para Êxodo. Você agora vai para o livro de Êxodo, vai passando Gênesis, aí chega lá. Capítulo de número 8. Deixa eu abrir aqui. Êxodo capítulo de número 8. Por gentileza, preste bastante atenção à leitura. Versículo de número 25. Então, chamou o faraó Moisés e Arão, e disse: Ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Capítulo 8, versículo 28. Então disse Faraó: Eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente não ireis muito longe, e orai por mim. Capítulo 10, versículo de número 8, versículo de número 9, versículo de número 11. O versículo de número 8, só a parte final dele. Ide, servi ao Senhor vosso Deus, mas quais são os que hão de ir? Vou repetir. Ide, servi ao Senhor vosso Deus, mas quais são os que hão de ir? Versículo 9. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado. Havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Versículo de número, capítulo 11, perdão, versículo de número 10, ou versículo 11, versículo 11. Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, por isso é o que pedistes, e foram expulsos da presença de Faraó. Capítulo 10, encerrando, versículo 24. Então mandou o Faraó chamar a Moisés, e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, mas não vão juntamente convosco os vossos pequeninos. Diga glória a Deus. Pai, eu quero te louvar, eu quero exaltar e glorificar o teu nome na beleza da tua santidade, pois a tua palavra lida aqui está. Que a tua graça seja derramada sobre nós, que através do teu Espírito Santo possamos expressar, ó Deus, a nossa gratidão, e através do mesmo compreendermos a tua palavra. Dai-nos, Senhor, compreensão, para não só sermos ouvintes, mas também praticantes desta palavra. Diga glória a Deus. Eu estava passando algumas folhas
pedindo uma orientação de Deus para uma palavra. E quando começamos a ler, algumas coisas nos chamam a atenção. Efésios capítulo 6, versículo de número 11, que fizemos a primeira leitura, vai nos dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Dar-nos então a entender que o nosso inimigo arma ciladas, que ele constantemente está tentando contra a minha vida, contra a sua vida, contra a minha casa, contra a sua casa. Veja que desde o princípio, o inimigo, ele vem tentando nos tirar o foco. Desde o princípio, o inimigo vem nos fazendo propostas para tentarmos nos afastarmos do caminho, para tirarmos ou tirar de nós a comunhão para com Deus. E eu quero, diante desses textos que eu fiz a leitura, falar um pouco sobre isso. Nesta noite, por gentileza, eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: cuidado com as propostas do inimigo. E é justamente nesse texto de Êxodo que algo me chama a atenção. Porque dia após dia o inimigo da minha alma, da sua alma, ele vem com propostas. E não fique pensando que você é melhor do que qualquer outra pessoa, não. Porque desde o princípio ele fez assim. Ele fez uma maravilhosa proposta à própria Eva, dizendo: não, pode comer da maçã, ou do fruto, perdão. Porque você vai ficar sabedora do bem e do mal. Olha que proposta maravilhosa. Não é assim como Deus está falando, não é dessa forma, não é dessa maneira. E ela caiu na besteira de dar ouvidos à voz do inimigo. E tem muita gente caindo na besteira de dar ouvido à voz do inimigo, e tem pago um alto preço por isso. Ele tentou ao nosso próprio Deus, o nosso próprio Senhor. Depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, é interessante que enquanto estava no jejum, enquanto estava na oração, o inimigo não se apresentou, não apareceu. Mas quando Jesus sai da quarentena, que ele sai no momento em que ele passa aqueles dias em oração e jejum, o inimigo vem logo com uma linda e maravilhosa proposta: pão, transforme estas pedras em pão. Você não está com fome? E Jesus disse assim: ei, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Você conhece, Jesus venceu as tentações. E talvez você ou eu podemos dizer: mas espera aí, pastor, foi Jesus? Não, queridos. Ali ele estava fragilizado como homem também. Ali ele estava debilitado. E se ele venceu, ele também nos dá a capacidade de vencermos. Por isso o escritor de Efésios vai dizer para mim e para você: revesti-vos de toda a armadura. Coloque esta armadura em você. Se prepare para a batalha. Se prepare para o que está vindo. Se prepare para as ciladas. Revista-se de toda a armadura que Deus preparou. Não foi o homem, mas foi o próprio Deus que preparou para mim e para você. Para que através desta armadura possamos ficar firmes, não vacilar em nossos pensamentos, não cochear em dos pensamentos, estarmos firmes quando o inimigo vier com as suas propostas, quando o inimigo vier contra a minha vida e contra a tua vida, você dizer: ei, sai para lá, Satanás, porque eu estou revestido da armadura de Deus. Ele nos faz um convite: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
O inimigo, ele é sorrateiro, ele é astucioso, ele é covarde, ele é enganador, ele é mentiroso. E talvez você possa estar perguntando: mas pastor Rinaldo, esta palavra, sim, esta palavra, porque eu sei que o inimigo nesses últimos dias tem feito muitas propostas, e tem muitas pessoas se deixando ser levadas por ela, porque parecem boas, mas não são. E aqui agora, por gentileza, eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta para você me acompanhar no texto do livro do Êxodo. Todos nós somos sabedores que Deus se manifesta depois de mais de 400 anos. Deus vê a aflição do seu povo no Egito, mas Deus tinha feito uma promessa, que iria tirar o povo, que iria resgatá-lo, que iria voltar para resgatar este povo para si. Promessa essa que foi cumprida depois de 400 anos. Deus ouviu o gemido, Deus viu o sofrimento do seu povo, e Deus prepara o cenário, prepara as condições para que alguém que vai ser aquele que Deus vai usar nasça. Interessante que nasce no pior período, no pior momento. É no momento em que parecia que não ia dar certo, que Deus estava dizendo: eu estou no controle. Moisés nasce. O decreto é dado para que as parteiras venham a matar as crianças do sexo masculino. Só que ambas delas ficam com medo e permite com que Moisés nasça, mas sabemos que tudo veio na direção de Deus. A criança é escondida durante 3 meses, depois não tem mais como escondê-la. E o que é que a mãe faz? Lança a criança agora num cesto, num junco, e coloca dentro do rio. E você conhece muito bem a história. E de repente a filha de Faraó vai se banhar, e quando ela está lá no seu oásis, de repente houve um choro, e houve um choro de uma criança. E quando as suas amas vão pegar, que traz a criança, há um contato daquela criança com aquela jovem senhora, ou eu não sei a idade, e de repente quando ela olha, Deus faz com que ela venha ter afeição, e ela cuida daquela criança. Ele cresce, conhece toda a ciência, ele conhece tudo aquilo no Egito, mas Deus tem um plano muito maior. Deus o leva para o deserto, porque tem momentos da nossa vida que nós precisaremos aprender no deserto. Você não pegou não, né? Diga para a pessoa que está do seu lado: sabe por que você está de pé? Porque você tem vencido as suas lutas no deserto. Só que um belo dia, Deus resolve se apresentar. Moisés passeia andando pelo deserto. De repente a sarça pega fogo, só que ela não se consome, e aquilo chama a atenção de Moisés. E quando Moisés volta-se e dá a entender que vai para o lugar aonde a sarça está acesa, Deus brada: tira as alparcas dos teus pés, ande, porque o lugar que eu estou é santo. Eita, não é de todo jeito que você vai vir a mim. Você tem que tirar as alparcas dos teus pés, pois a terra em que eu estou é santo. E de repente Deus fala a Moisés que Deus o escolheu. Tem coisa, querido, que não adianta eu e você querer escapar. Quando Deus bota o olho,
Deus olha, gosta e diz: eu vou usar você, mas eu não tenho capacidade, eu irei te capacitar. Mas eu não tenho condição, eu irei te dar condição. Mas eu não sei falar, eu irei falar por você, mas eu quero usar você. E assim Deus fala para Moisés: eu tenho visto a aflição do meu povo, o sofrimento, a dor, a angústia, e eu decidi escolher você para fazer uma grande obra. Vai lá e diz a Faraó que ele liberte o meu povo, que ele deixe o meu povo ir me cultuar, me adorar, fazer uma festa para mim no deserto. Parece coisa de louco, parece coisa de quem não tem juízo. E Moisés então diz a Deus: Deus, como isso vai ser? Já fazem 40 anos que eu estou fora. Manda aqueles que estão lá, manda Arão, manda Miriam. Não, eu quero você. Eu te preparei durante 40 anos sem você saber que eu estava te preparando para este momento. Porque tem lutas na nossa vida que Deus nos prepara sem saber, eu e você, que estamos sendo preparados por Deus para uma grande obra. Está doendo, mas Deus irá colocar o remédio certo, vai cicatrizar e Ele vai te usar para a glória dEle. Sim, Senhor. Mas o que é que eu vou dizer? Simples. Você vai dizer: eu sou o que sou, me enviou. Não precisa de muita coisa. Não precisa de muito enfeite, porque quem conhece Deus sabe quem Ele é. E assim Moisés foi. Só que chega agora o momento dos embates. Você conhece toda a estrutura, você é um bom leitor da Bíblia. Deus precisou mandar 10 pragas. Quantas pragas? Quantas? Está vendo como você conhece? Agora eu vou perguntar a você, uma por uma, para você me dizer. Porque o coração de Faraó era duro. Deus se utiliza dos métodos humanos, as pragas humanas, para ferir o humano, para quebrar o coração do homem. Só que chega um momento, e é aqui que eu quero me deter, que o inimigo ele começa a querer distorcer aquilo que Deus tem para mim e para você. O inimigo ele tenta arquitetar uma forma de fazer com que o povo hebreu não precisasse sair do Egito. E agora ele vem com as suas propostas. Ele agora vai tentar armar as suas astutas ciladas. E diante desse texto em que nós fizemos a menção do Êxodo, capítulo 8, versículo de número 25, nós encontramos a primeira proposta. E qual é a primeira proposta, pastor? Ide e sacrificai a vosso Deus nesta terra. Não, você não está entendendo, Faraó. Deus não quer que nós nos misturamos nessa terra. Deus não quer que venhamos a sacrificar nesta terra. A ordem de Deus é: saia daí e vá sacrificar no deserto. E qual é a estratégia de Satanás? Versículo 25. Veja: então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse:
ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Ei, vai um recado de Deus para você. Não tem como você servir a dois senhores. Não tem como nós nos misturarmos. O santo é santo, o profano é o profano, a luz é luz, a treva é treva. Essa proposta, queridos, ela exigia que Israel viesse a cultuar a Deus no próprio Egito. E não tem como adorarmos a Deus no próprio Egito. Porque tem coisas no Egito que tiram a nossa adoração. Não tem como sermos santos no Egito, porque tem coisas no Egito que tiram a nossa santidade. Então, cuidado com a proposta. Besteira, você pode estar na igreja, mas você pode estar no mundo. Besteira, você pode estar no conjunto cantando, mas você também pode estar nos vazios da vida. Ei, não. Deus não te chamou para ficar no Egito. Deus te chamou para sair do Egito e para adorar a Ele no deserto. Aparentemente parecia uma boa proposta. Tudo bem, vão, ide, sacrificai o vosso Deus nesta terra. A proposta de Israel, queridos, era que Israel vivesse sem qualquer separação. Eita Deus! A proposta do inimigo é besteira. Você pode viver assim mesmo, sem precisar casar. Você pode viver assim mesmo, namorando com uma, namorando com outra. O importante é que você está na igreja, dando glória a Deus, misturado com aleluia. A proposta do inimigo é, você pode ir para os motéis da vida. Você pode curtir os teus filmes pornôs da vida, meu Deus. Só que Deus não te chamou para isso. Isso é Egito. São atitudes e práticas vivenciadas no Egito. Mas o Todo-Poderoso nesta noite está dizendo: eu quero te tirar do Egito e te colar no meu deserto. Aí a pergunta é: como haver separação no Egito? Hebreus capítulo 12, versículo 14 vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. Mas ele vai mais profundo, porque ele vai dizer lá em Levíticos, capítulo 20, versículo 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos, para serdes meus. Um povo separado por Deus e para Deus. Mas o inimigo está dizendo: não, sacrifique ao seu Deus, adore ao seu Deus, mas aqui mesmo. Infelizmente, amados, tem muitas pessoas vivendo um cristianismo mundano. Eu tive o privilégio essa semana de passar uns dias com a minha amada, comemorando o aniversário dela. O céu nos presenteou com 3 diárias. Olha a cara dela. Quinta, sexta, sábado de manhã hoje saímos. Um hotel muito chique, muito bom, por sinal. Mas eu comentava com ela: olha quantas pessoas estão aqui, pagam tão caro num lugar desse só para beber.
Às vezes a mulher de um lado, o camarada lá enchendo a cara de cachaça. Mas o que me chamou mais a atenção, sabe o que foi? Na minha frente aparecia muitas pessoas com as tatuagens, que agora é moda, né? Colocar um versículo bíblico, adore a Deus aqui no Egito mesmo. Atrás uma grande tatuagem escrita, um nome, o brasão e aquele nome, fé. Bonito, maravilhoso, é lindo. Só que a pessoa que estava usando ia no barzinho, pegava a sua caipirinha, bebia, pegava a sua cerveja, bebia. E eu estava preparando essa mensagem, sabe que o Espírito de Deus falava? Adorando a Deus, sacrificando a Deus no Egito, porque sacrificou até as dores no seu corpo, dizendo é para Deus, para quem passar a ver, que está escrito, escudo da fé, mas o coração no Egito. E Deus não aceita isto, porque eu e você fomos separados. Fomos separados. O inimigo, ele tenta, e a primeira proposta dele é: sacrificai aí. A segunda, diante desse texto, é versículo 28 do capítulo 8. Então disse Faraó a Moisés: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vá muito longe. Ponto vírgula. Orai por mim. A segunda proposta do inimigo é: tudo bem, vá, mas volte. Não vá para muito longe, não. Queridos, Deus é tão maravilhoso, que em vez do povo cumprir uma jornada de alguns dias, Deus fez com que o povo viesse a ter uma jornada de 40 anos. Deus, conhecendo o coração do povo, Deus conhecendo o nosso coração, Ele mesmo nos fez pegar o caminho mais longe, para que nós não viéssemos a querer voltar. E o inimigo, ele conhece, ele sabe, e ele vai lançar esta proposta para mim, para você, como ele lançou para Moisés: tudo bem, sacrifique, mas não vá longe. O que isso quer dizer, pastor? Vocês podem ir, mas não deixe o Egito dentro de vocês. Saiam do Egito, mas não tire o Egito de dentro de vocês. Tem muitas pessoas assim, eita Deus, que quando começam a pensar no seu Egito, se alegram nas baladas, nas noitadas, nos prazeres. Parece que ele conta com alegria a sua vida pregressa, a sua vida de pecado. Faraó disse: pode ir, adore a Deus, mas não vá longe. Eu não quero perder vocês de vista, porque eu sempre estarei aqui com uma porta aberta para vocês. Infelizmente temos visto muito isso. Sabe qual é o significado desta segunda proposta? Ele está dizendo: viva sacrificando, mas você não precisa ter compromisso. Você não precisa se dedicar 100%.
E tem muita gente assim, que às vezes abre mão de um culto para ir para umas festas ali, outra acolá. Faz como fez a esposa de Ló. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. O pensamento e o coração estavam lá atrás. E o inimigo, ele conhece. E ele vai tentar lançar essas propostas para mim, essas propostas para você. E quando nós nos deixamos ser levadas por elas, nós passamos a ser crentes superficiais. Qualquer coisinha nos tira da igreja, qualquer carinha feia, qualquer situação. E pasme, quando saímos da igreja, a primeira coisa que fazemos é voltar para o Egito. Sabe por quê, queridos? Porque nós não fomos para longe, ainda continuamos perto do Egito. E Deus nesta noite fala com você nesta palavra: corra, fuja para o maior lugar distante possível do Egito, porque o Egito não tem nada para você, mas eu tenho tudo. A terceira proposta, nesse mesmo capítulo 28, a partezinha final, ou perdão, versículo 28. Olha a ousadia, a astúcia do inimigo. Vão, não saiam para longe, fiquem perto. Aproveite e oreis por mim, Satanás. Olha, o sujeito, vão, adorem a Deus, fiquem perto, mas aproveite e oreis por mim. Não tem gente que é assim? Você convida para vir para o culto, não quer saber de culto. Você convida para o seu culto de ação de graça, não quer ir. Você convida para ir para qualquer lugar, ele não quer ir, mas quer estar perto de você. E aqui ali está dizendo: ei, aproveite e ore por mim. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Essa proposta é a proposta do tipo de pessoa que não quer se render ao Senhor, mas quer que você ore por ela. Parece ser amigo, mas não é. E na primeira oportunidade vai te tentar tirar da presença de Deus. Quarta, Êxodo 10, 8, 9 e 11. Deixai ir os homens. Olha a proposta de Satanás. Deixai ir os homens. E o versículo de número 8, a parte A vai dizer: quais são os que hão de ir? Faraó pergunta, mas Satanás dá uma de doido. Moisés responde, olha aí, versículo 9. E disse Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os velhos, com os filhos, com as filhas, com as ovelhas, com os bois. Havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Versículo 11: não será assim. Agora ide vós, homens, e servis ao Senhor, pois isso é o que pediste. Mentiroso. Moisés não disse que era para ir só com os homens, era para ir com todo mundo. Em suma, Moisés está dizendo: Satanás, eu só vou adorar a Deus juntamente com a minha casa. Eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Não pode haver racha, não pode haver divisão. Eu não posso deixar ninguém para trás, porque a ordem de Deus é que todos vamos juntos adorá-lo. E
qual era a estratégia? A estratégia de Satanás era justamente tentar quebrar o laço familiar. A estratégia dele era justamente tentar quebrar o elo mais forte. Porque se não tinha homens para darem o suporte necessário para a sua família, se estes homens que eram um sacerdote, se esses homens que eram o provedor, se esses homens que eram o protetor, se não estavam lá, quem iria prover a casa? Quem iria ser o sacerdote da casa? Quem iria proteger a casa? O inimigo tenta com essa proposta quebrar o laço da família. Mas Moisés diz não. E ele vem com a quinta e última proposta. Então vão servir ao Senhor, mas faça assim: deixem somente as vacas e as ovelhas. Pare para pensar, por que as vacas e as ovelhas? O povo de Deus, queridos, eles ofereciam sacrifícios a Deus através das vacas e das ovelhas. Se não tinha com que sacrificar, de que adiantaria ir sacrificar? Então ele tenta jogar mais uma proposta, dizendo: tudo bem, vão, mas fiquem aqui as vacas e as ovelhas. Só que Moisés diz assim, ó, não. Versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco vossas crianças. A situação era caótica, ou é caótica aqui no Egito. Então Faraó, ele tenta persuadir Moisés. E sabe qual é a resposta de Moisés para Faraó? Não iremos deixar aqui nenhuma unha. Olha para a pessoa, por favor, que está do seu lado, e diga para ela: Deus determinou para você o melhor. Então não deixe nada para o inimigo. Por favor, coloque-se de pé. Talvez você possa dizer: pastor Rinaldo, eu não entendi muita coisa não. Você lembra quando você levantou a mão e que você foi falar para pessoas que não conhecem o Deus que você conhece, o que elas disseram? Você lembra muitas das vezes quando você mesmo se sentiu fraca, essas mesmas pessoas lhe fazendo o convite, mas não para vir para a igreja, mas para você ir para as baladas? Você lembra no seu ambiente de trabalho, aquelas propostas que muitas das vezes querem te tirar da presença de Deus? O inimigo, ele continua a lançar sobre a minha vida e sobre a sua vida muitas propostas. E eu volto agora para Efésios capítulo 6. Como vamos vencer? Não existe campeão para a carne. Ninguém é super. Se você não é tentado numa área, você é tentado em outra. Mas eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus, que por Cristo Jesus nos deu a vitória.
e através da sua palavra nos orienta. Anda, baia, sou. Deixa eu dizer algo de Deus para você nesta noite. Virão propostas para te tentar tirar da presença de Deus. Virão propostas para fazer com que você perca a tua intimidade com Deus. Mas diga não para Satanás, porque o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Virão propostas para te subornar, mas você vai dizer não, pois o Deus que eu sirvo é o Deus que me dará condição para fazer todas as coisas. Eu não precisarei de arrumadinho. E eu encerro: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu quero te louvar neste momento. O inimigo, ele não mudou. Ele continua o mesmo, sarcás, astuto. Ele está sempre ao nosso derredor, rugindo como um leão feroz, buscando a quem tragar. Sempre continuará com as suas propostas indecentes, querendo distorcer a tua verdade de Deus em mentira e colocar a mentira dele sobre a verdade. Graças, Senhor, graças te damos, pois o Senhor tem nos dado o Espírito Santo para poder nos conduzir em segurança. Mas pedimos ao Senhor que derrame sobre nós o fruto do discernimento, pois muitas propostas ainda virão até chegarmos na glória. Que possamos estar continuamente olhando para o alvo que é o Senhor. Que não nos deixemos ser levados pelas propostas do inimigo, mas que possamos vencê-las no nome de Jesus. Eu oro assim, te agradeço. Você pode dar um glória para Deus nessa noite? Você pode dar uma salva de palmas para Ele? Pode sentar.